Namastê, Hare Krishna. Bem-vindos novamente ao nosso canal Psicologia e Espiritualidade. Meu nome é Raghunandan Das e hoje a gente vai falar um pouco sobre Freud e Jung. Freud ateu e Jung místico, esse é o tema do nosso vídeo. Vou contar uma história para vocês da minha vida. Quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu já era bem espiritualista, já era bem religioso, eu tinha uma crença muito sólida na questão da reencarnação, no porquê que a gente reencarnava, a questão do karma, o que a gente tinha que fazer aqui na nossa vida em relação às atividades anteriores que a gente fez em outras. Eu tinha uma visão bem espiritualista. E esse foi um dos motivos que eu quis fazer psicologia. Eu queria levar esse conhecimento para as pessoas, mas eu me propus a conhecer as pessoas primeiro, para ver como é que isso poderia ser encaixado. E no primeiro período na faculdade de psicologia, não só na que eu fiz, mas a maioria das faculdades de psicologia do Brasil e do mundo, no primeiro período já a gente é metralhado de teoria freudiana, né? Psicanálise. A gente começa a ler a vida de Freud, os ensinamentos de Freud. Por falar nisso, tem uma série muito boa na Netflix, que até psicólogos estudiosos de Freud estão tendo que pesquisar para ver se aquilo ali não é invenção, porque é uma série alemã que conta a vida de Freud e a princípio quem olha até a sinopse, alguma coisa assim, parece que é um pouco de romance demais, histórias demais. Ficou bem atrativo e não ficou fantasioso. É impressionante como eles estão buscando, porque aí você vai pesquisar em coisas que a gente não vê na academia e realmente aquilo, existem algumas coisas ali que são trazidas de fontes fidedignas. É impressionante, muito boa, vale muito a pena. Mas quando a gente começa a ver a vida de Freud, a história de Freud, como é que ele entrou nessa de deixar de ser um médico, ele já era um cientista, ele já era uma pessoa que queria ser um pesquisador, mas foi incentivado por motivos pessoais a ser um médico, porque ele queria se casar e ele tinha que sustentar a família. E a gente é metralhado na faculdade com a teoria de Freud, a vida de Freud, o porquê que ele pensa daquela forma, porquê que ele definiu o mito de Édipo como o mito da psicanálise, porquê que muitos estudos rondam em torno da questão do pai, da mãe e do que o filho acha da mãe e sente em relação ao pai, né? O mito de Édipo, Jocasta. E por que ele prega, praticamente ele prega o ateísmo, né? Na ciência, não na ciência, na forma como ele apresenta a ciência. Óbvio, a ciência não vai pregar a existência de Deus, mas a forma como você coloca um pensamento cientificamente, parece que você está comprovando o ateísmo através. Ele tentou comprovar o ateísmo através do desenvolvimento da teoria psicanalítica dele, que simplesmente através de equações matemáticas e físicas em relação à mente, à psique, ao aparelho psíquico, ao funcionamento das energias de pulsão, de morte, de vida e de ego, superego, ele tentou provar que nós somos máquinas mesmo e nós somos frutos de correntes elétricas, né? Se você for ler a interpretação dos sonhos de Freud, meu Deus do céu, parece que você está lendo um livro de matemática, né? E chega a ser um pouco, na minha opinião, chega a ser um pouco patético. Então, quando a gente ouve, por exemplo, sobre a vida dele, né? Judeu, da Áustria, de Viena, uma sociedade completamente
iluminista, uma sociedade completamente o círculo dele era aristocrático, né? Era um círculo de médicos, de cientistas, de classe média alta, né? Ele só atendia pacientes, depois que ele criou mesmo a psicanálise, ele só atendia pacientes de classe alta, de uma região específica de Viena, né? Então, por exemplo, a maioria das histéricas que ele atendeu foram madames da Áustria que tinham sintomas muito parecidos, né? Onde elas se paralisavam ou tinham sintomas físicos, e ele começou a ter cada vez mais certeza, a alegar que isso era por causa de uma histeria. Mas até ele descobrir que a histeria não era fruto de uma realidade mesmo, que o pai teria abusado daquelas meninas ou alguma coisa assim, e sim de uma fantasia, né, de uma realidade psíquica somente, e que a histeria era um fruto dessa repressão da energia, etc. e tal, ele passou por muitas experiências de iguais, muitas experiências repetidas. Então ele definiu a psicanálise praticamente como uma disciplina que era baseada em relatos iguais. Ele não foi na periferia de Viena, ele não foi ele definiu, ele construiu a ideia do psiquismo dele, como funciona o inconsciente, através de relatos poucos, não tão amplos, né? Se você vai ler a obra de Freud, ela é muito rebuscada, ela passa até pela parte social. E como ele era um ateu, apesar de ser judeu, de família judia, isso se refletiu muito no trabalho dele. Um cientista, isso tem que ficar muito claro, uma pessoa que acha que a realidade ela tem que ser comprovada através de tese, antítese, né, e hipótese, tese, antítese, comprovação e empirismo, ela não necessariamente precisa desacreditar da existência de elementos que não estão na física, e sim na metafísica, estão acima das leis da física. As leis da física naquela época não tinha física quântica, mas hoje, por exemplo, se existisse a questão do estudo das partículas tão minúsculas que elas alcançam uma influência no que a gente chama de tempo e até depois no que a gente chama de espaço, provavelmente não ia existir a dúvida na ciência, como não existe hoje, da existência do metafísico, do extraordinário, da interdimensionalidade, por exemplo, né? Então, descartar uma possibilidade porque não se consegue comprovar é muito complicado. E foi isso que Freud, na minha opinião, acabou fazendo. Fruto de uma história de vida que desencadeia, porque o ateísmo ou o teísmo, ele acaba sendo fruto de uma crença passada pela sua família ou de experiências que você passou em relação às vivências que você pôde ou não ter em nome de um Deus, né? Em nome da experiência que se tem com o que se chama de Deus, né? Então, eu quis colocar esse vídeo com esse nome, Freud ateu versus Jung místico. É uma pergunta, né? Freud ateu versus Jung místico, porque existe esse embate muito antigo entre junguianos e freudianos. Não é só um embate nesse sentido, é um embate na questão da prática mesmo, na questão da teoria, né? Todo mundo sabe, ou quem estudou, quem não estudou, vai lá pesquisar, que antes deles se conhecerem, antes de Freud e de Jung se conhecerem,
Jung já tinha publicações sobre o inconsciente. Jung já tinha feito a experiência da associação livre, que é aquela que você fala uma palavra, aí a pessoa responde com uma palavra, e aí você anota tudo, anota a palavra, anota o tempo que ela demorou para falar aquela palavra, se causou algum afeto nela, alguma emoção aquela palavra ou não. E as palavras eram palavras-chave, então mãe, sexo, seio, não só ligadas ao sexo, mas, por exemplo, coisas que o avaliador via que poderiam causar. E o cara fala, por exemplo, primeiro amor, ou então pai, e a pessoa não tem afeto nenhum, né? Pai, a pessoa fala, João, sabe, não tem nenhum afeto, não lembra com carinho, sei lá. Depende das pessoas, se você primeiro faz uma anamnese com a pessoa. Então Jung já tinha publicações sobre isso, né? Ambos trabalhavam em hospitais dos nervos, como se chamava antigamente, né? Que não tinha muita diferença entre a psiquiatria e a neurologia. Então Jung era psiquiatra, Freud era neurologista. Os dois trabalharam em hospitais de pessoas com problemas nervosos, né? ou mentais. Jung trabalhava no hospital psiquiátrico mesmo, na Suíça, e Freud trabalhava na Áustria, num hospital mais ligado a doenças nervosas, mas também apareciam de tudo, porque eles não sabiam diagnosticar direito, então apareciam até prostitutas, pessoas desajustadas e também doentes mentais e pessoas paralisadas por histeria ou por qualquer outro problema nervoso, né? Quando Freud começou a ler e vice-versa, os escritos uns dos outros, eles resolveram, por afinidade, por admiração, né? Freud era bem mais velho que Jung, então Jung tinha ele como um professor, um mestre, ou alguém em se basear, e Jung tinha em Freud um menino prodígio que já tinha provado o inconsciente, que Freud começava a tomar posse do conceito como se fosse um dogma. Não, fui eu que revelei ao mundo sobre o inconsciente nos meus escritos, etc. e tal. A minha teoria, que depois se torna um dogma, e essa vai ser, na verdade, o ponto de separação, o motivo do rompimento de Freud e Jung foi o fato de Freud começar a considerar a psicanálise uma religião. Deixou de ser ciência e virou dogma. E religião no pior sentido da palavra, que é aquele dogma imutável, porque é. Por mais que Jung tentasse refutar com vários argumentos, parecia você querer conversar com um impersonalista, que pega os Vedas, mostra, fala qualquer coisa, e você tem que aceitar aquilo, mesmo você refutando com o conhecimento da mesma fonte, né? Ou então aquela história do lobo que bebeu água lá em cima na cachoeira e falou que o cordeiro lá embaixo estava contaminando a água. E o cordeiro falou, cara, eu estou aqui embaixo, não vou contaminar a água que você está bebendo. No fundo era uma desculpa para o lobo comer o cordeiro, e foi isso que ele fez, mesmo estando errado. O lobo falando várias e o cordeiro só refutando ele, o cordeiro novinho, e mesmo assim, né, me veio bastante agora essa ideia de Freud e de Jung. E uma questão que até hoje confunde os admiradores do pensador Jung, e eu tenho certeza que não são aquelas pessoas que leem Jung, se tenham uma parcela muito pequena de que Jung era um místico, de que Jung era um espiritualista, um religioso. Pelo contrário, quem leu Jung, quem conhece Jung, conhece as obras, estudou, sabe que Jung provavelmente era mais cético e mais sério, rigoroso cientificamente, academicamente, que Freud. O
o diferencial desde o início dos estudos de Jung jovem é que, como um bom cientista deve fazer, e na Índia eles sabem muito bem isso, por exemplo, porque lá os cientistas são completamente abertos à filosofia e à religião. Não existe quase uma diferença entre as três disciplinas. Para você ser cientista, você não tem que ser ateu, porque se você fecha uma possibilidade, você não está sendo científico, né? Você está sendo dogmático. Então Jung, desde o início, Jung, o pai era um pastor protestante que não tinha nenhuma realização espiritual, segundo ele mesmo colocou na biografia dele, ele Jung, né? E a mãe era uma médium junto com a tia vidente que levantava cadeiras e mesas dentro de casa e fazia sessões espíritas dentro de casa. Então só podia resultar em uma pessoa que nem que quisesse refutaria possibilidade de fenômenos paranormais, espiritualidade. Jung foi à Índia, Jung estudou, pesquisou, nenhum livro dele é um livro de pregação, né? Eu sei que existem livros Jung e o Tao, Jung e o budismo, que tentam fazer correlatos, e eu acho ótimo, entre as filosofias orientais e o pensamento de Jung. Mas não quer dizer que Jung ele levantou a bandeira de que a espiritualidade ela deve ser praticada em uma escola específica, né? E eu vou confessar, uma coisa que me atraiu na psicologia de Jung, quando eu comecei a entrar em contato na universidade, eu me juntei, me colei com um grupo de junguianos, não foi o fato deles serem religiosos e espiritualistas, não. Foi o fato da teoria do inconsciente em Jung, não por ela se aproximar da teoria de que nós temos Deus dentro de nós e que essa parte ela é desconhecida, então faria uma correlação com o inconsciente. Mas porque, se você ler determinados livros de Jung, as obras completas são maravilhosas, ele estuda a religião. Se a tese de graduação dele foi os fenômenos paranormais da família, e se ele continuou estudando filosofias orientais, se ele continuou estudando o cristianismo a fundo, que é coisa mais mística que o cristianismo, e não necessariamente as pessoas associam o cristianismo a fenômenos paranormais ou metafísicos, né? Talvez o cristianismo seja o menos místico, a não ser o cristianismo apócrifo, que não é aceito. Mas o cristianismo talvez seja, e também de alguns santos católicos que tinham poderes. Isso é conhecido, Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Assis, levitavam, tinham chagas de Cristo, etc. e tal, que os espíritas explicam como ou projeções, psiquismo, né, alguma coisa assim, tentam explicar, né? Mas o cristianismo é o menos místico das doutrinas, né? Se a gente for analisar, talvez o maometismo também. Então, quando a gente adentra o espiritismo, ou adentra o hinduísmo, ou adentra qualquer outra filosofia, a metafísica está em voga. Então, se Jung não descarta a metafísica, não quer dizer que ele é um místico. E vê-lo como místico não o transforma em místico. Quem lê as obras dele sabe que ele não se aproxima do misticismo. Então, Freud ateu, Jung não místico, pelo amor de Deus, como diz um amigo meu querido, muito querido de São Paulo. É isso, gente. Eu queria dar só um panorama dessa controvérsia maravilhosa. Até hoje a gente brinca de sacanear psicanalista. Os psicanalistas mudaram muito de um tempo para cá, mas os junguianos também vão mudar muito, porque tem obras de Jung que ainda não foram nem reveladas pela família, nem traduzidas.
Então, cenas dos próximos capítulos. Obrigado pela audiência e vamos estudar psicologia, vamos falar de espiritualismo. Eu estou muito contente com a recepção que a gente está tendo no canal, então vamos levar isso para frente, vamos compartilhar e espero que todo mundo esteja mesmo gostando, tá bom? Hare Krishna, Namastê, até breve.